Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou mais uma vez vestida pela Lani Dor e foram peças escolhidas, como sempre, pela Sofia Fonseca do Healthy Project, por isso quero agradecer imenso às duas pela consideração e por serem sempre apoiantes constantes aqui do nosso podcast. Mas sem mais demoras, hoje quero falar-vos um bocadinho de um tema que também suscita muitas dúvidas, que é a diferença entre lacticínios e as alternativas vegetais. Quero guiar-vos um bocadinho por cada tipo de produto, porque há muito uma ideia, hoje em dia, pronto, pelo menos em consulta tenho muitos estes contactos e estas perguntas que me vão fazendo, se devemos eliminar os lacticínios, se devemos deixar de beber leite, o que é que nós devemos fazer, se devemos optar pelas alternativas vegetais, como é que devemos escolher, e a verdade é que eu acho que existe muita desinformação relativamente a este tema. Existem muitos estudos que contraindicam a toma de leite e dos seus derivados, mas a verdade é que também existem muitos estudos que defendem. E, portanto, como eu não acredito em alimentos proibidos nem alimentos obrigatórios, acho que nós temos que ser críticos e ter algum bom senso e tentarmos perceber. Por exemplo, eu não consumo praticamente lacticínios nenhuns, adoro manteiga, portanto acho que é dos poucos lacticínios que ainda vou consumindo com alguma regularidade, mas todos os outros fui percebendo que o meu corpo não tolerava bem. Eu fui alérgica ao leite de vaca até mais ou menos aos 4, 5 anos, depois foi passando, consegui consumir durante muitos anos e depois comecei a desenvolver sintomas de intolerância à lactose, apesar de clinicamente, com o meu médico, termos descoberto que não sou propriamente intolerante à lactose. Ou seja, eu tenho uma produção de lactase pequenina, que faz com que eu consiga consumir pequenas quantidades, mas tenho que ter muito cuidado. Então, por exemplo, mesmo uma pizza inteira não consigo consumir e sentir-me bem, tenho um risco muito elevado. E quando tenho maior debilidade imunitária, estas reações, digamos assim, vão-se agravando, porque o meu corpo está já muito danificado, muito debilitado, e acaba por não tolerar estes alimentos. Então, no fundo, as reações que eu tenho, por exemplo, não fazem com que os laticínios para mim sejam um grupo de alimentos proibidos, mas fazem com que eu já saiba que vou ter que consumir uma quantidade muito, muito pequenina, ou então as reações gastrointestinais, e até no meu caso chega a desenvolver edema da glote, podem ser realmente muito agressivas. E, portanto, há aqui um componente importante com a relação com a lactose. Outra coisa que também vos quero alertar é que existe também a questão da potencialidade da proteína do leite de vaca poder provocar alergias também. E é por isso que, por exemplo, no meu caso, chega por vezes a ter algum inchaço da glote e algum desconforto respiratório quando consumo estes produtos. Porquê? Porque o meu problema já desde o nascimento era com uma alergia e não propriamente com a lactose, e ao longo dos anos esta relação foi ficando um bocadinho mais ténue, mas ela continua bastante sensível. E portanto, aquilo que eu fui sempre desde muito cedo aconselhada a fazer foi evitar sempre que possível, e se me apetecer consumir já sei que o posso fazer em quantidades muito pequeninas. Por isso, acho que é muito importante dar-vos este meu feedback e esta a minha forma, por exemplo, de reagir para vocês perceberem porque é que eu não acredito na proibição destes alimentos e porque é que também não acredito que nós só tenhamos problemas com a lactose e, portanto, devemos ir buscar produtos que não tenham lactose ou só podemos ir às alternativas vegetais. Eu acho que cada caso é um caso, como sempre, e nós temos que analisar muito bem as nossas reações. E porque é que também, quando nós fazemos uma análise ao sangue, fazemos uma prova de tolerância oral à lactose, pronto, e descobrimos que não temos intolerância à lactose, por exemplo, como é que se explica que nós realmente não consigamos digerir os alimentos ou tenhamos sintomas como cólicas, gases, desconforto gastrointestinal, alterações do trânsito intestinal após o consumo destes alimentos? É porque, lá está, nós até podemos não ter uma intolerância clínica, mas podemos ter algum grau de sensibilidade. Se vocês têm dúvidas quanto a isto, eu acho que um episódio onde
se explica muito bem. É o episódio com a Marta Patita, onde nós falamos muito sobre isto. A Marta é gastroenterologista e, portanto, explica muito do ponto de vista clínico esta questão das intolerâncias, e pode ajudar-vos a perceber melhor. Caso tenham alguma dúvida quanto a isso, conseguem apanhar aqui tanto nos canais de streaming de podcast como no canal do YouTube, e pode ser uma ajuda extra se vocês ainda têm dúvidas quanto a isso. Mas começando aqui com o nosso tema, eu acho que é muito importante então ir tentando apanhar cada um dos pontos para vos explicar. Portanto, o leite basicamente é um alimento natural, ainda está presente na alimentação de muitas pessoas e sobretudo na alimentação dos portugueses, é usado com muita frequência, seja o leite em si, seja nos iogurtes, seja nos queijos, na manteiga, seja em produtos alimentares que fazem parte da gastronomia portuguesa e, portanto, acaba por estar realmente ainda muito presente, não só em Portugal como na maior parte dos países europeus, tenho a dizer-vos. Na realidade, é uma fonte de proteína animal que fornece cerca de 3,5 gramas de proteína por cada 100 ml de leite e, além disso, fornece uma quantidade significativa de cálcio e pode ser também fortificado, por exemplo, com a vitamina D. No mercado, nós temos uma imensidão de ofertas de leite, sendo que os mais comuns são os leites com os diferentes teores de gordura, por exemplo, magro, meio gordo, gordo, e que temos também hoje em dia já muito comum e muito, muito frequente as pessoas comprarem também os leites sem lactose ou os leites com aromas, e ainda para quem tem algum tipo de déficit, os leites fortificados, por exemplo, para pessoas que têm alguma perda de densidade óssea e consomem estes que têm o cálcio e a vitamina D. Então, os leites meio gordo e magro passam por um processo de remoção da gordura, enquanto que o leite gordo é a versão mais integral do leite. Portanto, é aquela versão que vai ter mais vitaminas, porque as vitaminas do leite estão na gordura. Então, regra geral, nós devemos preferir consumir os alimentos na sua forma integral, mas, neste caso, a gordura presente no leite, por ser de origem animal, é uma gordura sobretudo saturada, aquela que nós devemos tentar moderar o seu consumo. E por isso, na grande maioria das vezes, para quem consome leite de uma forma muito regular, é mais interessante optar por um leite que seja, por exemplo, meio gordo. Continua a ter algumas vitaminas, mas não estão presentes em quantidades tão elevadas. Para pessoas que têm muito peso para perder, por exemplo, e querem ter muito cuidado com a escolha dos alimentos, o leite magro pode ser uma via, mas é importante perceberem que já não vai ter as vitaminas lipossolúveis que estão aqui na gordura, já acabam por estar praticamente em teores muito pequeninos. Os leites sem lactose basicamente destinam-se a pessoas que realmente têm aqui algum tipo de reação adversa com a lactose, e a intolerância à lactose é o nome dado à incapacidade total ou parcial do nosso organismo para digerir a lactose. Acontece por ausência ou por um déficit na produção de lactase no nosso organismo. E a lactose é um hidrato de carbono, ou seja, é um açúcar que faz parte da composição natural do leite, confere-lhe o seu sabor doce também, e que tem como função fornecer aqui alguma energia às células do nosso corpo. Portanto, algumas pessoas têm, no entanto, dificuldade em digeri-la e, basicamente, isto deve-se ao facto de não estarem a produzir a enzima digestiva que vai partir a lactose e que vai ajudar a que ela seja absorvida na forma de glicose, açúcar e galactose. Então, no fundo, o que acontece é que os leites e os alimentos feitos à base de leite com a designação sem lactose têm a lactose já dividida, normalmente, já está partida, como se estivesse pré-digerida, que, como são açúcares mais simples, nós já conseguimos absorver de uma forma melhor, sem termos aquela reação adversa, e acabam normalmente por ser um bocadinho mais doces. Parece que o paladar fica mais doce por causa disso. Alguns outros leites podem, por exemplo, ter a adição da enzima lactase e, portanto, dizem que são sem lactose, por exemplo, porque têm a adição da enzima, mas é mais frequente a lactose vir partidinha. Os leites com aromas, como é o caso do leite com chocolate, leite de baunilha, morango, etc., têm sim, naturalmente, açúcares que são adicionados e, por isso, não devem ser considerados propriamente uma boa opção para o dia-a-dia. Portanto, muita atenção para crianças que gostam mais de leite com chocolate, por exemplo. O que podem fazer é aproveitar que o leite já naturalmente é doce e habituá-los ao cacau em pó, por exemplo, que não tem açúcar adicionado e conseguem uma formulação muito mais saudável do que os preparados de chocolate em pó, por exemplo, que têm imensa adição de açúcar, ou estes leites com chocolate adicionado que têm muito açúcar. Para selecionar o melhor leite de aromas é importante lermos a lista de ingredientes, para variar, e aí podem ir ao episódio que temos sobre a leitura dos rótulos para perceberem melhor.
porque a lista dos ingredientes vai apresentar os ingredientes listados por ordem decrescente e, portanto, nós devemos optar por aqueles que tenham o açúcar mais no fim da lista possível, porque vai-nos indicar que está em menores concentrações, ok? O que podemos também fazer é comparar os valores nutricionais da tabela e perceber se dois leites com chocolate, por exemplo, que têm uma composição em termos de ingredientes parecida, qual deles é que tem mais açúcar adicionado, por exemplo. As bebidas vegetais, por outro lado, são muito procuradas como uma alternativa ao leite. No entanto, estas não são equivalentes, portanto, nada de chamar leite de amêndoas, leite de coco, nada disso, ok? Existe o leite de coco, que é o leite de lata, e às vezes eu falo em leite de coco e as pessoas perguntam, mas é a bebida de coco ou é o leite de coco? Quer dizer, leite de coco é leite de coco, é aquele da lata. A bebida de coco é a bebida grande, que normalmente compramos em litro e que é usado normalmente para substituir um leite de vaca normal, ok? Então é muito importante essa questão da designação. Elas não deixam de ser, na realidade, uma boa opção, portanto, para quem quer evitar o leite ou para quem tem intolerâncias. Eu até acho que quem tem problemas com a digestão da lactose, na realidade, devia mais optar pelas bebidas vegetais do que propriamente pelo leite, porque eu acredito muito que se nós temos problemas com um determinado alimento, não devemos procurar consumir o alimento manipulado, devemos assim tentar alternativas que possam substituir a função desse alimento. Isto porquê? Porque faz um bocadinho parte daquilo em que eu acredito, que é que a alimentação deve ser o mais natural possível. Não quer dizer que seja a versão mais certa ou mais errada, mas claro que eu aqui partilho sempre aquilo que é a minha visão das coisas e neste caso é assim que eu interpreto sempre a leitura dos rótulos e a forma como devemos encarar os produtos. Portanto, se me perguntarem, numa pessoa que seja intolerante à lactose, eu recomendaria no plano alimentar optar por uma bebida vegetal sempre que possível, talvez começando até pela bebida de arroz, ou até podemos começar por misturar o leite sem lactose com a bebida de arroz, por exemplo, para devagarinho irmos fazendo a transição do paladar. Isto é uma coisa que aconselho, por exemplo, muito nas crianças. E claro, por exemplo, para todas as pessoas que tenham um regime alimentar que querem que seja mais à base de plantas, que querem que seja vegetariano, vegan, etc., as bebidas vegetais acabam por ser uma opção muito melhor. Nós no mercado podemos encontrar bebidas vegetais à base de soja, de coco, de frutos secos, amêndoas, avelãs, etc., ou à base de cereais, como é o caso do arroz, da quinoa, da aveia, até já temos bebidas de espelta. Mas, regra geral, as bebidas são feitas à base de água, depois a farinha do dito alimento que se vai usar e depois podem ser adicionadas outros ingredientes como açúcar, adoçante, óleos vegetais, sal, vitaminas e minerais. À semelhança do leite, encontramos muitas bebidas vegetais que são fortificadas e isto pode ser sobretudo bom, por exemplo, para regimes alimentares muito estritos, como é o caso, por exemplo, de uma alimentação vegan. Podemos optar por uma bebida vegetal que tenha adicionado a vitamina B12, por exemplo, ao ferro. Pode ser logo uma ajuda para complementar um bocadinho a alimentação. E ao escolher, é fundamental nós lermos a lista de ingredientes. Mais uma vez, o que é importante aqui é que a lista de ingredientes seja curta. Já sabem que os ingredientes estão listados por ordem decrescente, portanto o primeiro ingrediente deverá ser sempre água. E se vocês procurarem uma bebida vegetal impecável, vocês podem encontrar, por exemplo, água, amêndoa e já está, não tem mais ingredientes. Eu já comprei algumas bebidas vegetais assim, o que é que achei? Que depois de abertas elas duram 2 ou 3 dias no frigorífico, é mesmo muito pouco tempo de utilização, portanto ou compramos pacotes mais pequeninos, ou então para ter aquele pacote grande acabam por não durar muito tempo, que é o que acontece também com as que fazemos em casa. Uma forma de tentarmos controlar aqui um bocadinho isto, como acontece com a maior parte dos produtos da indústria alimentar, é ter algum tipo de antioxidante ou de conservante. Em parte, o óleo vegetal adicionado a estas bebidas vai ter um bocadinho esse efeito, o sal, obviamente, também faz esse efeito, e, portanto, bebidas vegetais que até tenham algum teor pequenino de óleo ou de sal, eu até tolero. As bebidas vegetais que tenham açúcar não faz sentido nenhum, portanto, só mesmo por uma questão de paladar, e vocês podem adicionar, para variar, não é? Podem adicionar um bocadinho de açúcar, neste caso podem pôr mel, xarope de tâmaras, um bocadinho de açúcar mascavado, etc., se sentirem essa necessidade às bebidas, ou até a canela, que lhe dá logo um sabor muito mais interessante. É importante também percebermos que tudo o que sejam as vitaminas, por exemplo, vitamina D, B12, etc., que possam estar a ser fortificadas, vêm sempre no fim, porque as quantidades são sempre muito pequeninas, e portanto, nós devemos escolher as bebidas que têm na sua composição
água e os frutos secos, e devemos reduzir um bocadinho todas aquelas que possam ter açúcar, adoçante, como sacarose, dextrose, maltodextrina, xaropes, etc. Evitarmos, obviamente, sempre que possível, tudo o que diga o óleo de girassol, ou o óleo de colza, ou o óleo de palma, ou então, se tiverem, já sabem, quantidades muito pequeninas e que venham no fim da lista, e até depois podem comparar na tabela nutricional, mais uma vez, tal como no leite, comparar duas bebidas que têm uma composição de ingredientes muito parecida, quais é que são os valores, e procurarem aquela que tem os valores de óleo mais baixos. Analisando a composição nutricional das bebidas vegetais e o teor de proteína, por exemplo, das bebidas vegetais, pode chegar a valores semelhantes aos do leite, no caso da bebida de soja, que pode ter cerca de 3 a 4 gramas de proteína por 100 ml, mas não alcança valores significativos no caso das restantes bebidas vegetais, que têm teores de proteína, normalmente até 1,5, por exemplo, entre 0 a 1,5 por 100 ml. O valor proteico, de facto, nestas bebidas vegetais é um bocadinho mais baixo, o que pode ser uma desvantagem relativamente ao leite, mas temos aqui outras vantagens, não é? Da parte digestiva, e podemos complementar com a ingestão de outras fontes de proteína. O teor de gordura também deste tipo de bebidas varia sobretudo devido aos ingredientes de base, portanto, de uma forma geral, as bebidas de soja e de amêndoa são as que apresentam um valor lipídico superior, cerca de 2,5 gramas por 100 ml, e as bebidas de aveia e arroz têm menos de 1 grama por 100 ml, porque naturalmente, como são cereais, também têm menos gordura. Já quando vamos analisar o teor de gordura saturada, percebemos que quando as bebidas vegetais têm na sua base coco, por exemplo, têm mais lípidos saturados, porque o coco é naturalmente rico neste tipo de gordura, e por isso vão apresentar também teores de gordura saturada mais elevados. E relativamente ao teor de hidratos de carbono por 100 ml, as bebidas vegetais podem variar entre 0 a cerca de 15 a 16 gramas por 100 ml, sendo que as bebidas à base de cereais, portanto arroz, espelta, etc., geralmente, e a da aveia também, geralmente são aquelas que têm um teor maior de hidratos de carbono e, consequentemente, acabam por ter também açúcares. Não quer dizer que sejam açúcares adicionados, atenção sempre a isto. E para vocês terem essa noção se são adicionados ou não, têm sempre que ir à lista dos ingredientes. No que diz respeito à composição aqui das vitaminas B12, D, B2, etc., só estão presentes realmente nas bebidas fortificadas. Em relação à fortificação com vitamina D, quer no caso das bebidas vegetais, quer no caso do leite, é importante relembrar que a vitamina D é uma vitamina que está na gordura, o que significa que para ser absorvida ela vai necessitar sempre de ser ingerida juntamente com uma fonte de gordura. Por isso, ao selecionarmos a bebida vegetal ou o leite vegetal pelo seu conteúdo de vitamina D, também é importante prestarmos atenção ao seu contexto, porque se nós optarmos por um leite magro, por exemplo, a quantidade de gordura que está presente no leite vai ser muito reduzida e a capacidade de absorção daquela vitamina D também pode ser muito mais reduzida. Nas bebidas vegetais é a mesma coisa. Portanto, devemos ter esse cuidado. Portanto, um copo de leite ou bebida vegetal e uma tosta de abacate com sementes, ou uma papa de aveia que tenha um bocadinho de sementes de chia, pode ser uma forma muito mais eficaz de nós conseguirmos aumentar aqui a capacidade de captação da vitamina D, ok? Relativamente aos iogurtes, comparando agora os iogurtes vegetais versus iogurtes de vaca ou de cabra. A secção dos iogurtes é outro mundo. Para a grande parte das pessoas eu recebo frequentemente perguntas relativamente a isto, porque às vezes há pessoas que realmente não conseguem digerir bem o leite, mas depois no que toca aos iogurtes já conseguem, e portanto também suscita aqui muitas estas dúvidas. Então, em primeiro lugar, para fazer um iogurte são necessárias duas coisas. Temos que ter leite e precisamos de fermentos lácteos, que são um conjunto de bactérias que são responsáveis por fermentar o leite, e é pela presença destes fermentos no iogurte que nós podemos considerar que um iogurte é probiótico ou não. No caso das alternativas de origem vegetal, em vez de leite, nós vamos ter, na maioria dos iogurtes, um preparado à base de soja com água, e em alguns casos, em vez de soja, podemos ter também o coco, já se encontram de amêndoa e ainda de caju, mas a grande maioria das vezes os iogurtes vegetais são de soja, mas os mais fáceis de encontrar no mercado. Além destes ingredientes, a maioria dos iogurtes têm outros, portanto, podem ser necessários alguns estabilizadores e antioxidantes para garantir a textura, e lá está aquela coisa de os produtos também se conservarem durante mais tempo. E os iogurtes com sabores, por exemplo, morango, manga, ananás, etc., têm aromas.
E além disso, podem ter ainda adicionadas natas, açúcar ou adoçantes, podem ter pedacinhos de fruta, podem ter proteína ou outros ingredientes e, à semelhança do leite, também podem ser fortificados com vitaminas. Portanto, analisando, os iogurtes naturais são os mais simples, a lista de ingredientes deve ser curta, idealmente apenas leite e fermentos lácteos, sendo que podem ter teores de gordura variáveis de acordo com o leite que foi utilizado, portanto, se foi leite magro, se for leite gordo, etc. Ao escolher, devemos ter o cuidado de verificar a lista de ingredientes e preferir sempre os iogurtes naturais não açucarados. E estes são uma ótima opção, com a desvantagem de que têm aquele sabor caracteristicamente já mais amargo. Os iogurtes com aromas ou com pedaços são iogurtes naturais aos quais foram adicionados então aqui ou os aromas ou a fruta e têm normalmente mais ingredientes. Podem ter açúcar ou gordura adicionada ou até os dois, o que faz com que sejam opções geralmente mais calóricas, mas existem vários que são apenas iogurtes naturais com aromas e, portanto, eventualmente podem ter algum conservante ou um antioxidante e, ao ler a lista de ingredientes, é a melhor forma que nós temos para analisarmos esta composição. Os iogurtes líquidos diferem dos sólidos porque basicamente estão apenas num estado mais líquido. Portanto, o que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem consoante aquilo que nós sentimos. Portanto, algumas pessoas sentem que é mais prático para consumir, há outras pessoas sentem que não sacia tanto. Portanto, depende. Um iogurte líquido tem geralmente um volume diferente de um sólido, porque os sólidos normalmente têm o peso de 125, 150 gramas e no caso das embalagens maiores, por exemplo, os iogurtes mais proteicos geralmente vão até podem ir até às 180 gramas, depende muito. Apesar de ingerirmos uma quantidade maior de alimento, ao bebermos um líquido nós não ficamos tão saciados e, por outro lado, um iogurte líquido acaba por ser mais simples de transportar, portanto não vos vou dizer que um é melhor que o outro, simplesmente deve adaptar-se ao vosso estilo de vida e à forma como para vocês é mais prático ter este tipo de alimentos. Depois temos os gregos, que têm uma textura mais cremosa e para que seja atingida esta textura, eles são produzidos à base de leite gordo, normalmente com a adição, por vezes, de natas, quando não são os gregos verdadeiros, e muitas vezes têm adição de muita quantidade de açúcar. Portanto, apesar de serem mais agradáveis no ponto de vista de textura, muitas vezes que temos que ser críticos e ter cuidado aqui na escolha e ver sempre se realmente eles não têm adição de natas e de açúcar, que não estão ali a fazer nada na realidade. Os iogurtes proteicos, tipo Skyr, têm um teor de proteína muito superior em comparação aos iogurtes simples, podem chegar a ter 3 a 4 vezes mais proteína do que um iogurte normal e por serem mais proteicos, geralmente também têm uma textura mais assemelhada assim, a um queijo fresco, quase um requeijão, algumas pessoas não gostam, e são naturalmente muito, muito mais saciantes do que um iogurte normal. Alguns dos que encontramos disponíveis no mercado nem são iogurtes propriamente ditos, mas sim, por exemplo, o queijo coarco batido também é um desses exemplos. Isso é uma boa opção quando o nosso objetivo é adicionar mais proteína a um lanche ou fazer um pequeno almoço mais leve, por exemplo, só um iogurte destes com fruta e algumas sementes, e não temos um teor de hidratos de carbono tão elevado. Os iogurtes vegetais são essencialmente preparados à base da soja, ou o coco, ou então, como eu dizia, o caju ou a amêndoa, e tem, se forem iogurtes de soja, um teor proteico muito semelhante a um iogurte normal. Mas os iogurtes à base de coco ou à base de caju ou de amêndoas, claro, acabam por ter uma quantidade de proteína muito mais pequenina e acabam por ser muito mais ricos em gordura, porque naturalmente os alimentos que lhes deram origem têm também mais gordura. Portanto, em resumo, para escolhermos um bom iogurte, nós devemos começar pela leitura dos ingredientes, preferirmos listas mais curtas, optar por aqueles que tenham uma menor quantidade de açúcar, e aqui, geralmente, o que eu dou como valores de referência, para terem uma ideia, é de 6 gramas de açúcar por 100 gramas, no máximo, e também evitarmos tudo o que tenha gorduras adicionadas, porque, naturalmente, a base do iogurte já vai ter um teor de gordura suficiente. Portanto, depois, de acordo com os nossos objetivos, ou vamos para os iogurtes de origem animal ou para os iogurtes de origem vegetal. Comparando agora aos queijos, que também são outro mundo e são sempre super difíceis de escolher. Então, o queijo é considerado um produto também fresco ou curado, consistência muito variável, obtido pela separação do leite em coalhada, que é fase sólida, e o soro do leite, que é fase líquida. E depois pode ser submetido a uma série de processos consoante aquilo que se queira produzir. Normalmente, o queijo é classificado de acordo com vários fatores, destacando-se o processo de cura. Portanto, ele pode ser fresco, que é obtido por uma coagulação e
portanto, uma fermentação aqui do leite, pode ser adicionado o coalho ou não é submetido a um processo de cura. Ou então pode ser um queijo curado que no início do processo de fabrico é igual ao fresco, mas depois que acaba por ser mantido em determinadas condições de temperatura e de umidade, etc. E que vai fazendo com que se consiga obter o produto específico em questão. Portanto, de acordo com a percentagem de gordura, nós temos um queijo magro quando a percentagem de gordura é inferior a 10%. E, por exemplo, nós podemos ter um queijo fresco que é magro ou não, e com o requeijão igual. Temos um queijo pouco gordo, entre 10% a 25% de gordura, meio gordo 25% a 45% e um queijo gordo se for superior a 45% aqui o teor de gordura. E no mercado nós podemos encontrar diversas formas de queijo para consumo, entre elas temos inteiro, temos em fatias, temos em rodelas, temos ralado, temos para barrar, temos muitas e temos ainda a opção de comprarmos a peso ou optarmos por queijos que já foram previamente embalados, que é o que acontece na maior parte das casas. Então, os queijos frescos, mussarela e o queijo Quark são aqueles que apresentam um teor calórico menor e também uma quantidade de gordura menor, portanto mantém um teor proteico considerável e são opções ótimas, por exemplo, para quem está a tentar fazer uma alimentação mais equilibrada e com menos gordura saturada. Enquanto que queijos mais curados, como por exemplo cheddar, parmesão e queijo da ilha, são queijos com teores de gordura muito elevados, ok? Que se calhar devemos moderar bastante mais o seu consumo. O queijo é um alimento, de forma geral, que é muito rico em gordura e, portanto, nós devemos ter sempre isso em atenção. E, geralmente, como é uma gordura animal, são uma fonte de colesterol. Portanto, se estamos a tentar fazer uma alimentação também mais ponderada nesta questão do colesterol, devemos ter isto em atenção. E quer escolhemos um queijo mais gordo ou mais magro, a gordura que nós vamos encontrar é sempre gordura maioritariamente saturada. Portanto, aquela que, do ponto de vista cardiovascular, pode ser mais prejudicial. No entanto, o queijo também pode ser uma fonte boa de proteínas de alto valor biológico, portanto nós até podemos ter uma alimentação ovo-lacto-vegetariana e consumimos alguns queijos para nos darem aqui algumas fontes de vitaminas, portanto B2, zinco, fósforo, cálcio e, por exemplo, no caso dos queijos que têm mais gordura, são uma excelente forma de obter vitamina D e vitamina A, por exemplo. O que é muito importante também ter atenção é que os queijos são uma grande fonte de sal que está presente em quase todos e, portanto, também devemos ter essa questão em atenção e podemos olhar para a tabela nutricional e perceber isso. Um queijo considerado magro tem um teor de gordura inferior a 10%, como vos dizia. A designação de light pode ser aplicada a queijos que têm pelo menos uma redução de 25% da quantidade de gordura ou de calorias em relação à versão original. O que não faz com que o queijo light seja necessariamente um queijo magro, ok? Significa só que ele teve ali uma redução de pelo menos 30%, 25% a 30% de gordura, mas não significa que seja magro. Nós podemos ter um queijo de barra fatiado, que é um queijo naturalmente um bocadinho mais gordo, que é light porque reduziu em 30% a gordura, mas não significa que passe a ser um queijo magro, ok? Portanto, aqui a escolha nesses casos também é muito importante. E quanto à lactose, nós hoje em dia também temos disponíveis no mercado muitos queijos sem lactose, para indivíduos que sejam intolerantes ou para pessoas que realmente não querem consumir, e devido ao processo de fabrico eles têm um teor muito baixo de lactose em comparação com os queijos frescos e são normalmente também mais bem tolerados. Uma coisa que vocês podem fazer é, se tiverem este tipo de intolerâncias, procurar queijos mais curados que acabam por naturalmente não ter tanta lactose e se ainda assim não digerirem bem, tentarem essas versões, por exemplo, um queijo fatiado sem lactose e verem se conseguem já digerir melhor. Os produtos de origem vegetal, por norma, têm gorduras maioritariamente insaturadas, que são mais comuns nos alimentos de origem vegetal, portanto acabamos por já não ter aqui a questão do colesterol neste tipo de queijos, mas no caso dos queijos vegetais, uma grande parte daqueles que encontramos à venda são feitos a partir do coco, que é uma fonte vegetal de gordura saturada. E além disso, eu acho que aqui também temos que ser muito críticos, porque como eu não consumo laticínios, como dizia, acabo por procurar muitas alternativas ao queijo vegetais e a realidade é que é difícil encontrar um bom queijo vegetal que não esteja cheio de óleos e ingredientes processados e aromas, e portanto é um bocado complicado. Existem já muitas pessoas que fazem workshops a ensinar-nos a fazer os queijos vegetais em casa. Eu acho que isso depois acaba por ser muito mais giro, muito mais divertido. No meu site também tem, por exemplo, uma receita de um ricota vegan feita à base de tofu. Podemos fazer uma imitação de queijo para barrar, tipo Filadélfia também com tofu. E portanto, há assim algumas alternativas que acabam por ser mais interessantes
do que muitos dos que nós encontramos disponíveis para compra, porque na realidade acabam por ser muito processados. E às vezes acabam por ser muito mais processados do que um queijo normal. Ou seja, acabam por, se pensarmos ali naquilo que se enquadra na nossa alimentação, não fazer muito sentido. Portanto, se calhar acabam por ser alimentos que nós podemos ter de vez em quando, se quisermos fazer uma pizza caseira, um risoto, um gratinado, mas que se calhar no dia-a-dia não fazem muito sentido. Portanto, se o objetivo é substituir o queijo por um alimento de origem vegetal, que seja nutricionalmente equivalente e proteico, nós podemos fazer então estas nossas pastas à base de tofu, de feijão, de hummus, de grão de bico, e portanto conseguimos encontrar aqui outras alternativas mais interessantes. Até há queijo de termoço e tudo. Portanto, há muitas coisas interessantes. Portanto, quando escolhermos para consumo no dia-a-dia, devemos optar por queijos que têm uma menor quantidade de gordura naturalmente presente, os frescos, etc., mussarela, que sejam idealmente as versões mais magras desses queijos, porque uma diferença entre um queijo fresco, magro ou normal ou pouco gordo é muito grande em termos calóricos e em termos de quantidade de gordura, e portanto faz todo o sentido aí também tentarmos ser um bocadinho mais críticos e escolhermos melhor. Temos ainda a questão das natas. Portanto, as natas são a fração então da dita nata retirada do leite e por isso são uma fonte de gordura, sobretudo gordura saturada, mais uma vez. No mercado nós encontramos vários tipos de natas. Temos as light com aromas, sem lactose, já temos várias. Nas versões light existe uma redução de pelo menos 30% de gordura em comparação com o produto original e por isso elas podem ser uma opção mais interessante, apesar de eles serem na mesma uma fonte de gordura saturada e por isso o consumo dever ser necessariamente muito mais moderado. As natas com aromas podem ser uma tentação, porque já têm adicionados ali sabores, os cogumelos, o bacon, etc. Mas geralmente têm também muito sal e às vezes até açúcar. Portanto, devemos ter cuidado relativamente a essas escolhas. E para intolerantes à lactose também temos as natas sem lactose. Também sofreram ali aquele processamento para se tornarem mais fáceis de digerir e podem também ser eventualmente uma opção. Mas na realidade, mais uma vez, eu acho que se nós temos problemas com a digestão de natas normais, podemos optar pelos cremes de culinária. Mais uma vez, não se chamam natas, chamam-se creme à base de soja, à base de coco ou ainda à base de arroz. Até agora ainda não vi outros. E podem ser uma opção boa nestes casos. Além de estarmos a usar um creme que neste caso não tem gordura saturada, se for de soja ou de arroz, se for de coco já sabem que tem, acaba por ser menos rico em gordura e portanto bastante mais equilibrado e não tem colesterol. Não deixam de ser uma fonte de gordura, não é? Porque no fundo aquilo é um creme com a parte gordurosa, digamos assim, dos alimentos e acabam também por ser mais processados. No entanto, podem ser uma boa alternativa, ok? Portanto, podem ser uma opção interessante a considerar se o vosso objetivo também é fazer uma alimentação com menos gordura saturada no total. E temos ainda que falar aqui da diferença entre as manteigas e os cremes para barrar. Então, a manteiga é também feita a partir do leite, é batida até se transformar numa emulsão de água e gordura e que pode ou não ter sal adicionado nos seus ingredientes. É um alimento que tem, obviamente, muita gordura saturada, muito colesterol, tem um valor calórico muito elevado, portanto uma colher de sopa de manteiga pode ter cerca de 150 calorias, 16 gramas de gordura e 46 miligramas de colesterol. Portanto, acaba por ser sempre uma alternativa que já sabem que é muito calórica e que não tem assim tanto interesse para a saúde. Como vos digo, eu gosto imenso de manteiga, consumo, mas tento fazê-lo de forma muito moderada. Por outro lado, temos os cremes para barrar, que são feitos à base de gorduras vegetais e que são normalmente isentos de colesterol. Podem inclusivamente ser enriquecidos com os ditos esteróis vegetais, que são moléculas estruturalmente muito semelhantes ao colesterol e que a nível intestinal ajudam a reduzir a absorção das moléculas de colesterol em si, portanto ajudam a reduzir um bocadinho naturalmente os níveis de colesterol no corpo, mas mesmo sendo de origem vegetal, podem ter óleo de coco, portanto podem ter gordura saturada na mesma e não deixam de ser, na mesma, uma fonte de gordura. Portanto, mais uma vez, devemos consumir com muita moderação, procurar ver a lista de ingredientes para perceber se são muito processadas ou não,
e percebermos se temos ali interesse. Eu, sinceramente, prefiro comer uma manteiga normal e consumir de forma muito moderada do que consumir um creme para barrar, que muitas vezes é muito mais processado, foi passado por um processo de hidrogenação para que os óleos passassem a ter aquela textura sólida e, portanto, não me faz muito sentido. Gosto imenso de pôr manteiga e quando me apetece pôr uma coisa mais vegetal e ser mais saudável, ponho azeite ou abacate, pronto, e ponho maioritariamente azeite. E acabou-se, pronto, e ficamos ali com uma boa alternativa. Portanto, em resumo, os termos de origem vegetal ou sem lactose nem sempre significam que nós estamos perante um alimento que seja mais saudável. Às vezes é apenas diferente porque são formulações e estratégias de marketing que obviamente se aplicam para agradar a todos os tipos de consumidores, mas quer opte por consumir laticínios de origem animal ou as versões vegetais ou até ambas, a menos que tenha alguma intolerância alimentar ou uma recomendação para evitar, todas podem ter lugar na nossa alimentação, numa alimentação equilibrada, basta que o consumo seja moderado e que o resto da nossa alimentação seja complementada com todos os outros ingredientes que nós precisamos, garantindo que a nossa alimentação está impecável e que possa ter ali os seus deslizes do costume, como é perfeitamente normal e aceitável. Por isso eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aqui a clarificar. Falei-vos aqui de alguns episódios do podcast interessantes para verem, portanto o da Marta Patita, também o da leitura dos rótulos, que são temas interessantes para complementar um bocadinho aquilo que falámos aqui. Também o da alimentação vegetariana pode ser interessante, se quiserem tentar perceber um bocadinho as alternativas que podem usar. E se gostaram deste tipo de conteúdo, se continuam a gostar de ouvir os nossos episódios, já sabem que nos podem ajudar a crescer e apoiar para a nossa próxima temporada através do Patreon. Deixo sempre aqui os links diretos nas notas do episódio e nós, em troca, além dos episódios semanais, damos uma newsletter às sextas-feiras com 2 planos semanais de receitas, portanto um vegetariano e outro com carne e peixe, para que se possam aventurar na cozinha, experimentar receitas novas e tentarem também ser mais criativos e equilibrados no vosso dia-a-dia. Obrigada e até para a semana. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!